Então, como a gente falou no comecinho do nosso programa, quando a gente ouve falar em Novembro Azul, né, que é essa campanha que é bem difundida, a gente pensa logo na prevenção ao câncer de próstata. Mas o que pouca gente sabe é que o mês de novembro também é dedicado à conscientização sobre o diabetes. É uma doença que afeta aí cerca de 16 milhões de brasileiros, por isso a gente resolveu falar sobre esse tema. Esse é o tema hoje do nosso quadro Hora Marcada. A gente está recebendo aqui em nossos estúdios a médica endocrinologista, doutora Larissa Almeida. Doutora Larissa, bem-vinda. Bom, o diabetes é uma doença onde o nosso organismo ou não produz insulina, ou ele produz a insulina, que é um hormônio, mas essa insulina não é suficiente para reduzir a glicose no sangue. A glicose que é o açúcar no nosso sangue. A insulina é o hormônio que vai retirar a glicose do sangue e levar ele para nossas células, onde a glicose funciona como energia para o nosso organismo. Quando isso não é feito de forma adequada, a glicose se acumula no sangue. A gente tem esse aumento da glicemia no sangue e surge o diabetes. Mas existe mais de um tipo de diabetes, né, para a gente entender. Sim, a forma mais comum é o diabetes tipo 2. Mais de 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2, onde o organismo ele produz insulina, só que ela não é suficiente. Acontece mais nos adultos, está relacionado ao excesso de peso, também sedentarismo. Há uma genética, né? Quem tem vários familiares com a doença tem mais tendência a ter o diabetes tipo 2. Já o diabetes tipo 1 é aquele onde nosso organismo não produz insulina. Então, ele acontece de forma mais comum em crianças, adolescentes, mas pode acometer adultos, qualquer idade. E nele, a gente já tem uma doença que se inicia de forma mais grave, mais rápida, porque o corpo deixa de produzir insulina e é necessário utilizar insulina já desde o início do tratamento. Tá certo. A gente consegue evitar o diabetes? Você falou aí que tem dois tipos, né? Algo que é o tipo 1, que, como você falou, é um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue evitar com mudanças de comportamentos, de hábitos de vida? Sim, a gente deve trabalhar na prevenção do diabetes, né? No caso do diabetes tipo 2, quando a pessoa sabe que ela tem fatores de risco, por exemplo, tem pais ou irmãos com diabetes, avós, várias pessoas na família, evitando excesso de peso, evitando ganhar peso, mudando a alimentação, tendo uma alimentação saudável, praticando atividade física. Então, um conjunto de hábitos que pode ajudar ela a evitar o diabetes. Tá, é bom que a gente explique que a pessoa que já foi diagnosticada, ela não vai deixar de ser diabética, ela vai poder controlar isso aí e com isso ter uma qualidade de vida. Sim, até o momento, né, o diabetes é considerado uma doença sem cura, uma doença crônica que ela tem tratamento, tem controle, é possível normalizar a glicose, os exames todos normais e levar uma vida normal. O principal é tratamento precoce. Iniciar o tratamento assim que descobriu a doença. Se não conseguiu evitar a doença, mas descobriu a doença, iniciar um tratamento, a mudança do estilo de vida, né? Fazer todas essas medidas, a pessoa consegue levar uma vida normal. E se não for tratado adequadamente, quais são as consequências, né, do diabetes no nosso organismo, doutora? Um diabetes alterado, que não é tratado, a longo prazo ele pode gerar uma série de complicações, como complicações nos olhos, né, que é chamada retinopatia diabética, que é até uma causa importante de cegueira no mundo, complicações renais, levando à doença renal do diabetes, que também é uma causa muito importante de doença renal crônica, a neuropatia, que é aquela complicação onde há tanto dor como uma ausência de sensibilidade nos membros, principalmente nas pernas, nos pés, e que a gente ouve falar, né, em acabar gerando lesões nos pés, feridas ou amputações. E é importante também de falar que o diabetes é uma causa de doença cardiovascular, doença cardíaca, né, infarto, também doença cerebrovascular, como o derrame. Tratar o diabetes ajuda a evitar essa complicação, é a causa mais comum de morte quem tem diabetes. Doutora, e os sintomas dessa doença? Quando é que acende, né, aquele farolzinho de alerta? A gente sabe que alguns deles, a gente diz que são invisíveis, que quando você vai descobrir já está no estado avançado. Então, como fazer para a gente se cuidar, né? O que chama a atenção, né, pode chamar a atenção no funcionamento do nosso corpo, de que algo não vai bem? Se você começar a apresentar perda de peso sem uma explicação, urinar muito, acordar de madrugada para urinar, uma sede excessiva, pode levar a um cansaço excessivo, tontura,
feridas que não cicatrizam, todos esses podem ser sintomas de diabetes. Mas é importante a gente salientar que o diabetes pode não gerar sintoma algum, diabetes tipo 2. Níveis pouco elevados, eles podem não dar nenhum sintoma, ou sintomas muito leves. Então é importante que quem tem esses fatores de risco, né? O adulto, principalmente, que tenha excesso de peso, que tenha história na família, fazer os exames de rotina, já fazer esse exame antes de apresentar os sintomas. E qual é o exame que detecta, doutora, com certeza que realmente aquela pessoa está com diabetes? O exame inicial é a glicemia em jejum, mas existem outros exames, como a hemoglobina glicada, que é um exame que vai mostrar como se fosse a média daquele controle ali da glicose da pessoa nos últimos 3 meses. Ele também é utilizado para diagnóstico. Em alguns casos, a gente utiliza a curva glicêmica, que é um teste em que se utiliza um líquido, um destrose, que é um líquido doce que a pessoa ingere e depois colhe a glicose novamente. Esses são os principais testes. Aquele examezinho feito na ponta do dedo, que é a glicemia capilar, ele também é útil, ele pode ser feito como um rastreio. Tá certo. Só pra gente encerrar então, doutora Larissa, o que fica realmente, o que a campanha chama a atenção é que é possível sim você ter uma qualidade de vida, mas para isso é importante que você tenha a diabetes sob controle, né? Esse é o recado final da campanha, doutora? Sim, e ter um diagnóstico precoce, né, descobrir a doença, iniciar um tratamento precoce, e o tema da campanha desse ano é educação para proteger o amanhã. Então é importante a gente entender sobre a doença, entender sobre o tratamento, o próprio paciente, né, para ter o melhor tratamento possível, o melhor controle da doença. Tá certo, doutora. A gente agradece a sua participação, a gente quer sempre esclarecer de assuntos importantes, né? Chamando a sua atenção para você se cuidar e assim ter mais qualidade de vida. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Foi um prazer. Volte sempre e tá aí, gente.